Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me escutando agora. Bom, gente, hoje irei contar um pouco sobre a religião na Grécia Antiga. Vocês já devem ter assistido alguns filmes sobre mitologia grega, como, por exemplo, Imortais, Percy Jackson, Hércules, Fúria de Titãs e outros. Por mais que o enredo do filme seja baseado na mitologia grega, os diretores sempre mudam algumas coisas. Mas mesmo assim, estes filmes te ajudam a entender um pouco mais sobre a religião na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, as pessoas seguiam uma religião politeísta, como a maioria dos povos da antiguidade, que consiste na crença e na adoração a mais de uma divindade. Porém, diferente de outros povos, os gregos se consideravam íntimos de seus deuses. Os principais deuses da religião dos gregos eram os deuses que se reuniam no alto do Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia. Zeus era o rei dos deuses gregos e governante do Monte Olimpo, famoso deus do trovão, que era casado com Hera, a deusa do nascimento e do casamento. Apolo era o deus do sol e da juventude. Ares era o deus das guerras. Poseidon era o deus grego do mar. Poseidon também era um dos 3 governantes do mundo, juntamente com Zeus, deus do céu, e Hades, deus do submundo. Há também Afrodite, a deusa do amor, e Palas Atenas, a deusa da sabedoria e da estratégia em batalha. Eu citei esses deuses e deusas, porém existiam muitos outros. Como vocês puderam perceber, alguns deuses e deusas representavam as forças da natureza. Por mais que estes fossem seres imortais e extremamente poderosos, eles não eram onipotentes, porque eles não podiam interferir no destino, pois até mesmo eles estavam sujeitos a ele. Outra curiosidade sobre os deuses gregos é o fato deles possuírem características, atitudes e defeito como as dos seres humanos. Agora, irei contar algumas outras curiosidades sobre a religião grega antiga. Cada cidade grega possuía um templo dedicado à adoração de diversos deuses gregos, porém a adoração não era aberta ao público. Vocês sabiam que a mitologia grega teve uma grande influência sobre a filosofia? Os gregos acreditavam em vida após a morte. E dentro da crença grega, toda pessoa quando morria ia para o temido Hades, onde lá seria determinado o seu destino. E existia 3 destinos para as almas. Os campos elíseos, que era considerado uma espécie de paraíso, onde pessoas consideradas valorosas, ou seja, pessoas boas, iam. O campo de Asfodelos, que é o local para onde vão as almas depois de julgadas que foram consideradas irrelevantes. E o que seriam almas irrelevantes? As almas que não foram consideradas nem más e nem boas. E há também o Tártaro, que era a personificação do mundo inferior. Para lá iam os inimigos do Olimpo e almas consideradas más, para serem castigadas. Então, contarei agora uma história que provavelmente você já escutou, a do ser considerado um dos mais temidos da mitologia grega, a da Medusa. Basicamente, a história se resume quando Medusa ainda era uma sacerdotisa do Templo de Atenas, e um requisito essencial para ser uma sacerdotisa era ser fielmente pura e virgem. Medusa era uma mulher encantadora. Seus cabelos eram tão lindos que algumas pessoas ousaram dizer que eram mais lindos do que o da própria deusa, e isso deixou Atenas furiosa. Mas o estopim foi quando Medusa e Poseidon tiveram um caso no templo da deusa, que tinha uma grande rixa com Poseidon, e isso só fez com que ela ficasse mais furiosa. E como castigo, transformou Medusa em um ser horrendo, transformando seus lindos cabelos em serpentes e fazendo com que todos que a olhassem fossem petrificados. Tá vendo, pessoal? Aposto que vocês não sabiam disso. Depois da sua transformação, aconteceram muitas outras coisas, inclusive sua morte. Medusa foi assassinada por Perseu, que a decapitou e com a ajuda de Atenas fixou sua cabeça em seu escudo. Medusa, na verdade, foi uma pessoa boa e bela. Por isso eu convido vocês a pesquisarem mais sobre este assunto. Há muitas outras coisas na mitologia e na religião grega que achamos saber, mas na verdade, a história é totalmente diferente.